Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Agora vamos oficialmente começar a live. Hoje falando sobre certidão de tempo de contribuição e contribuição em atraso, referente ao regime geral de previdência. Quem vai estar hoje aqui conversando comigo é a doutora Amanda Medeiros Cravichichi, minha querida cunhada, sócia, amiga. E a gente vai conversar e trazer um pouquinho de tudo que a gente tem visto. Esse é um procedimento que a gente faz muito, com bastante frequência, ainda mais agora no pós-reforma da Previdência, em que as pessoas estão. E até no ano passado foi um procedimento que a gente teve muito, porque as pessoas estavam querendo cumprir os requisitos, garantir alguma regra mais benéfica para suas aposentadorias. Oi, Amanda, seja bem-vinda. Olá, A Amanda, pessoal. que vai estar hoje aqui conversando com a gente, é advogada, é minha, como eu falei, minha super amiga e cunhada e sócia. A gente trabalha junto e a Amanda é expert nesses procedimentos também de certidão de tempo de contribuição e de contribuição em atraso. Ali no escritório, ela tem atuado muito nisso. E a ideia é a gente poder trocar um pouquinho, trazer um pouco dessa prática mesmo que a gente tem visto. É um procedimento que envolve bastante a questão administrativa, né? Em alguns casos a gente tem que judicializar, mas é um procedimento que começa de forma muito significativa no âmbito administrativo, que envolve prova documental, inclusive exame grafotécnico, né? A gente já teve que fazer também, né, Amanda? Uhum. Então, seja muito bem-vinda. É um Imagina, prazer poder estar conversando com você hoje. imagina. E fica bem à vontade. Assim, hoje a gente vai fazer um bate-papo, na verdade, Uhum. né? Então, você pode ir colocando aquilo que você achar pertinente. Não sei se você já quer dar um oi para todo mundo, e daí a gente segue conversando. Então, pessoal, boa noite. Tem que me acostumar a dar boa noite para todo mundo, porque eu ainda não estou tão familiarizada com as lives. Então, boa noite a todos que estão participando. Muito obrigada, né, por estarem aí nos acompanhando. Ontem eu abri ali umas perguntas para o pessoal mandar e foi bem interessante. É um assunto que realmente tem bastante dúvida. Então, vamos começar falando o que é a certidão de tempo de contribuição, né? Em que momento que ela surge na vida do segurado e que é importante que ele, então, requeira esse documento. Então, a certidão de tempo de contribuição do INSS, a gente costuma explicar para os clientes, né, que ela é como se fosse um cheque. Ela é um cheque onde consta todas as contribuições e o tempo daquele servidor, daquele segurado, né? Então, a partir do momento que esse segurado ele pede esse documento para o INSS, ele está levando o histórico dele de tempo de contribuição e as próprias contribuições para um novo regime. Então, aqui a gente vai estar falando do tempo daquele segurado que contribuiu para o INSS e vai levar para um outro regime. Ou, às vezes, ele já levou para esse outro regime e ele quer trazer de volta para o INSS. Muita gente tem essa dúvida. Amanda, depois que eu já tirei essa certidão do INSS, que eu já pedi para averbar esse tempo no Estado, eu posso levar de volta se eventualmente eu não quiser mais usar esse tempo no regime próprio? Como que eu faço? Então, eu entendo que sim, hoje é possível, né? A gente faz bastante essa questão de averbar e desaverbar, mas é sempre importante o servidor ter em mente que a partir do momento que ele passa a receber algum tipo de verba, algum tipo de dinheiro, né, de verba mesmo, decorrente dessa averbação, por exemplo, um abono de permanência, ele não pode mais, então, desaverbar. Uma vez utilizado esse tempo, ainda que não seja para aposentadoria, que seja às vezes para um triênio, ou normalmente a gente consegue o abono de permanência, né? Então é vedada a desaverbação. Né? Outra pergunta também que fizeram ali é se só as pessoas que contribuíram para o INSS é que podem requerer esse documento. Essa acho que foi a pergunta mais encaminhada, assim.
E não necessariamente, tá? A CTC, aquela CTC que a gente fala que é a CTC bonitinha, né? Quando o segurado aparece aqui com a carteira de trabalho, todas, né, com todas as anotações, com as guias, com o contrato de trabalho. Aí, claro, você dá a entrada ali no documento, vem o tempo, vem o salário de contribuição, uma maravilha, né? Mas quando vem o cliente falando assim, olha, doutora, eu nunca contribuí para o INSS, então, normalmente, quando que isso acontece? Um servidor público, né, passou no concurso ali com seus 20 e poucos anos, e antes ele chegou a trabalhar, mas ele não recolheu. Às vezes ele era autônomo, às vezes trabalhava numa empresa da família. Então, como que fica a situação dessas pessoas, né? Isso é uma dúvida bem recorrente. Quando esse segurado chega para você, ele pode requerer a certidão de tempo de contribuição, se ele for averbar no regime próprio. Então, aqui a gente tem que perguntar para ele, fazer o seguinte questionamento. Você quer essa certidão de tempo de contribuição? Você quer o tempo para aposentadoria no INSS, aí é só um reconhecimento de tempo, ou você quer averbar esse tempo em outro regime, né? Aí, se ele for servidor público, então vai ser o regime próprio quem vai pagar o benefício para ele de aposentadoria futuramente. Então, para você requerer essa CTC, inicialmente você vai precisar de documentos, né? Precisar de uma documentação que comprove que ele trabalhou, seja como empregado ou como contribuinte individual, como autônomo. E aqui já entra o nosso segundo tema, né? Que os dois temas estão muito entrelaçados, que é o recolhimento em atraso. Então, uma pessoa que ela nunca exerceu uma pessoa que ela nunca contribuiu, né? Nunca teve um trabalho formal, nunca fez os seus recolhimentos, ou fez só durante parte do período, ele vai poder sim pedir essa certidão de tempo de contribuição, se for para uma aposentadoria no regime próprio, desde que ele comprove o exercício da atividade e desde que ele efetue aí a indenização, né? E aí é uma contribuição que vai ter juros, vai ter multa, e aí existe um cálculo individualizado para cada segurado, né? Normalmente, quando é servidor público, esse cálculo é feito sobre o teto atual da Previdência Social e é incluído juros e multa, e então é emitida essa certidão com o período que se conseguiu reconhecer de atividade, né? Outra questão muito importante também é o trabalho rural, que ele pode vir por meio de uma certidão de tempo de contribuição. Então, se você tem um servidor público, que às vezes falta um tempinho ali de contribuição, às vezes para pegar uma regra de transição, de integralidade e paridade, é sempre importante na entrevista, ali no teu primeiro atendimento, perguntar se eventualmente ele não trabalhou no campo, né? Se eventualmente ele não exerceu atividade rural, para talvez fazer a indenização dessas contribuições, averbar o tempo na CTC e aí levar esse período no regime próprio que ele é vinculado. E uma coisa legal também, né, Amanda, com relação a esse tempo de indenizar, esse tempo passado que se quer pagar para poder contar numa certidão, é fazer o cálculo exatamente de quanto tempo falta neste regime que ele quer levar, porque às vezes ele pode ter comprovação, por exemplo, do tempo rural de 10 anos. Uhum. E ele teria que pagar os 10 anos se ele quisesse levar todo o tempo. Mas às vezes o que falta lá no regime que ele precisa é 2 anos, é um ano, né? Então ele paga só esse pedacinho que ele precisa, porque quando esse tempo é anterior a 5 anos, que é o chamado período de indenização, não é o período mais recente, o INSS não pode mais cobrar. A pessoa que escolhe pagar, e ela pode escolher pagar por um período específico, e não por todo o período, né? E é uma dúvida, mas eu tenho 5 anos lá atrás, eu só preciso de 2. Então,
analisar para realmente só pagar o que é necessário, porque principalmente quando a gente está falando de servidores públicos, esse valor de indenização, o valor para poder computar esse tempo, é um valor alto, chega a quase R$ 2.000 por mês que ele quer contar, né? Então, se ele tiver um período muito longo, pode ser um valor mais significativo. Só que, ao mesmo tempo, para o servidor, às vezes, esse valor que ele paga, mesmo que seja 1, 2, 3 anos, a gente já teve servidor lá que pagou 5 anos, né? Esse valor vale muito a pena se for para ele implementar os requisitos antes da reforma. Né? Porque faz toda a diferença um benefício com integralidade e paridade, às vezes uma regra que nem existe mais, que envolve os pontos, por exemplo, que não tenha uma idade mínima tão significativa que nem essa idade para os servidores que queiram integralidade na emenda, né? Então, o legal é saber que pode pagar, mas que deveria pagar só aquilo que precisa, né? Para não, às vezes, gastar mais do que é o necessário. Você pode comprovar um período longo, mas contribuir apenas o que é necessário para poder levar esse período para o regime, né? E outra coisa muito legal que tem bastante ação também com relação a isso você paga com juros e multa para receber a CTC, mas você pode tentar receber de volta na justiça depois esses juros e a multa e pagar só sobre o valor, né? É um procedimento bem interessante que acaba tendo que ser judicializado, mas que garante a devolução de parte desse pagamento, né, Amanda? Isso que você falou hoje é muito importante, inclusive, eu acho que assim, não só essa questão do servidor para verificar o período certinho, não só no tocante à verbação no regime próprio, mas também no INSS. Então, às vezes a pessoa chega para você falando assim, Amanda, falta 1 ano para eu fechar uma mulher, falta 1 ano para fechar os 30 anos para poder me aposentar. Mas aí você vai fazer o cálculo, vai fazer o planejamento previdenciário para essa segurada e você verifica que se ela contribuir 1 ano e meio, então ela tem o afastamento do fator previdenciário. Então, muitas vezes o segurado ele chega para a gente muito angustiado porque ele acredita que ele não tem o tempo suficiente, então ele fica muito focado no tempo ali que ele acha que falta. Mas a gente sempre fala para o cliente que a chave para um bom benefício, para o enquadramento numa boa regra, é fundamental que tenha inicialmente um planejamento previdenciário. Até porque o nosso pedido ele precisa ser muito específico. Olha, eu quero recolher de maio de 90 a abril de 92. E o que vai me falar, vai me dizer, vai me dar a resposta se é esse período específico, é esse planejamento. Né? Então, até para a gente falar para o cliente, olha, eu preciso que você tenha documento de tal data. Né? Então, às vezes o cliente chega aqui com uma mala de documentos e aí você vai verificar as lacunas daquele cliente, não bate com o período que ele tem documento. Então, assim, inicialmente fazer um cálculo bem certinho, verificar qual a melhor regra para aquele segurado e aí depois conversar com ele e ver se realmente ele tem condições de fazer aquele recolhimento para então alcançar a melhor regra, né? E tem alguns casos que a gente realmente recebe literalmente uma mala de documentos, né, Amanda? Que o cliente chega com uma malinha ali com todas as guias, todos os pagamentos, às vezes com documentos da empresa da família, que tem que passar por um exame grafotécnico para provar que a assinatura no livro era dele, que a letrinha que anotava as vendas diárias era dele, para provar que ele realmente trabalhou. E daí, algumas dicas assim que você tenha com relação a documentos, Amanda, né? Não sei se você tem algumas dicas com relação a documentos. Então, o documento, inicialmente, a gente precisa fazer alguma distinção em relação à categoria daquele segurado. Então, se um segurado chega para mim e ele fala que ele é segurado empregado, era empregado daquela determinada empresa, mas aquela empresa não recolheu, vai ser uma série de documentos. Então, eu vou verificar se existia uma ordem de algum pedido, se existia algum registro em notas que ele preenchia. Aqui, a gente depende muito da atividade que aquela pessoa desenvolvia, né?
como empregado, normalmente tem muito a ver com o exercício da atividade. Ele era auxiliar de escritório. Então eu vou ver se ele eventualmente tem algum relatório da época, se ele tem algum documento pessoal que constava lá qual era a profissão dele. Então, eu já tive clientes que conseguiu comprovar qual era a profissão pelo título de eleitor da época, que constava lá que ele era auxiliar de escritório. Agora, se é um autônomo, então já vai ser outro tipo de documento e também vai estar muito ligado à atividade que aquela pessoa desenvolvia. Então, digamos que eu estou fazendo uma contribuição em atraso para um advogado. Então, eu vou pegar o registro dele na OAB, a declaração na OAB, eu vou verificar se na época ele tinha processos, se tinha procuração com o nome dele, então eu vou pedir um relatório com o número de processos que ele atuou. Se era uma pessoa que tinha loja, a gente pega muito empresário, dono de loja. Então, eu posso verificar o alvará, se ele tinha um alvará de funcionamento, às vezes notas fiscais. E sempre... Às vezes é uma empresa, o contrato da empresa. O contrato social, a alteração de contrato social, enfim, notas fiscais, declaração de imposto de renda. O rol de documentos ali colocado tanto na instrução normativa quanto na 8.813, ele é exemplificativo. Às vezes a pessoa assim tem ali aquela certidão que a gente tira na Receita Federal com CNPJ, então ali consta que data que a empresa foi aberta, qual era o CNPJ, a data da baixa. E são documentos que o cliente consegue pegar hoje. Ele entra no site da Receita Federal, digita ali o CNPJ da empresa e sai tudo certinho ali, os dados da empresa. Então, essa documentação, ela varia muito da categoria do segurado inicialmente. Então, se é um segurado empregado, demonstrar que de fato ele era empregado, e muito importante ressaltar, se você conseguir comprovar que aquele segurado ele era empregado, ele não precisa recolher em atraso, porque o ônus da contribuição era do empregador. E se ele não fez à época e o INSS não fiscalizou e não cobrou, agora ele não pode ser penalizado pelo não cômputo desse período. Então, por isso que é muito importante, né? E o contribuinte individual, aí ele vai fazer a comprovação da atividade com os documentos que ele tiver e aí ele vai ser responsável pelo recolhimento. E também tem o contribuinte, o segurado especial. E aí ele vai fazer a comprovação do trabalho rural, como ele faria para pedir uma aposentadoria rural, normal, notas de produtor rural, os documentos da terra, certidão do INCRA, enfim. E aí vai fazer o recolhimento se esse segurado quiser averbar esse tempo no regime próprio. Né? Isso. Uma pergunta que teve aqui, que é se essa devolução do indébito ali dos juros e da multa, se seria só até 96. Fernando, na verdade, a turma recursal de Santa Catarina, né, nos juizados aqui, tem entendido que não, que isso poderia ser inclusive até os dias atuais, né, Amanda? Então, depende da região que você está atuando, talvez haja limitação. A maioria da jurisprudência, né, a maior parte da jurisprudência tem entendido a questão de 96 da MP, ali 1523, mas existem bastante decisões permitindo a devolução ou determinando essa devolução até os dias atuais. E na maioria dessas ações não tem nem contestação, né, Amanda? Não tem. É uma ação bem tranquila, dura às vezes nem 3 meses de duração, é muito, muito rápido mesmo. Você entra contra a União, nesse caso, né, União Fazenda, e aí esclarece, né? E a questão principal dessa não obrigação é porque, assim, como que é feito o cálculo, até um cálculo interessante para você fazer para o seu cliente, porque ele fica muito na dúvida. Porque o que as pessoas pensam, né? Se eu exerci uma atividade lá em 90, eu ganhava um salário mínimo da época.
Então, eu vou recolher sobre R$ 64, que era o salário mínimo em 94. Não, a indenização, e aí aqui a gente tem que separar o que é indenização, o que é complementação e o que é o pagamento dos últimos 5 anos, o que é o pagar em atraso, digamos assim. São coisas diferentes, completamente diferentes, mas que todas elas buscam o mesmo fim: contribuir aquilo que não foi contribuído em época própria para utilizar no momento atual. Então, o que é a indenização? A indenização são para períodos anteriores aos últimos 5 anos, tá? Então, são parcelas que já estão prescritas. Se o INSS falar que você não exerceu a atividade, você não vai poder fazer o recolhimento em atraso. Então, você não consegue, lá no site do INSS, emitir uma guia de 90 a 95. Não consegue. Então, como que é feito o cálculo? Você faz a média das contribuições, isso para os segurados do regime geral, a média das contribuições da pessoa, e aí vai ter um juros de até 50% desse valor, mais uma multa de 10%. A complementação é para aqueles segurados que recolheram com alíquotas inferiores e o benefício que eles pretendem demanda uma alíquota maior. Por exemplo, eu quero me aposentar por tempo de contribuição e eu sempre recolhi com 11%. Sou contribuinte individual, recolhi com 11%. Então, ou facultativo, mas não é o caso, que não é um recolhimento em atraso. Eu vou pedir uma complementação para o INSS desse 11% para os 20%, para então requerer meu benefício. É tranquilo, o INSS emite essa guia sem maiores discussões. E tem os últimos 5 anos, que é como você comentou inicialmente. Só que daí, nesse caso, é muito importante que a pessoa esteja ciente que essas parcelas não estão prescritas. Então, uma vez que você tenha atentado para o INSS desse possível recolhimento, ainda que você não consiga comprovar todo o teu tempo, esse valor é devido. Isso é muito importante. Uma vez que você exerce atividade remunerada, independentemente se é formal, se é informal, se você recebe valores pelo trabalho, você é um segurado obrigatório e você tem a obrigação de contribuir para o INSS. Então, o advogado tem que estar tem que tomar muito cuidado em relação ao período que ele for solicitar, porque às vezes os últimos 5 anos você consegue comprovar ali tranquilamente, só que o segurado não conseguiu comprovar um período lá atrás que você nem imaginava que o INSS não ia contar, e aí não fechou o tempo, mas ele vai ter que recolher, porque os últimos 5 anos ele tem a obrigação de recolher, sim. Se o INSS for avisado que houve o exercício de atividade nesse período, o servidor, mesmo que a pessoa diga, não quero contribuir tudo, daí ele não pode escolher só parte, ele tem que pagar e o servidor vai encaminhar para cobrança, né? E daí isso acaba trazendo um débito realmente e a pessoa tem que ficar ciente, inclusive de antemão, mais ou menos qual é o valor que ela teria que pagar, né? Porque esse período não prescrito, não tem como, se você entregou documento para o INSS provando que você trabalhou e recebeu, não tem como desistir depois, né? Daí isso aí fica mais complicado. Aqui uma pergunta, Amanda, com relação ao tempo de escola técnica, de aluno aprendiz, que inclusive saiu uma decisão bem recente, não muito boa da TNU, né? Porque é um tempo que normalmente se traz, se buscava e que agora ficou muito difícil de provar, né? O tempo do aluno aprendiz agora exige que haja a comprovação nessa escola técnica da prestação de serviços para terceiros, né? Não pode ser só o ensino ali, porque antes o entendimento é que se você provasse que ele estudou na escola técnica e que ele recebia, ainda que indiretamente, através de material, de uniforme, poderia contar. E agora a TNU firmou o entendimento que teria nesta certidão da escola técnica do aluno aprendiz que constar, inclusive, que havia prestação de serviço para terceiros, né? E aí dificultou. Dificultou bastante. O tempo de aluno aprendiz, a certidão de aluno aprendiz era um tempo muito, muito utilizado, né? Porque salvava a vida de muitos segurados. E aí bastava ali o instituto, né? A escola técnica onde ele tinha estudado, emitia a declaração, a certidão de aluno aprendiz, onde constava que ele recebia materiais,
alimentação, às vezes uniforme, enfim, remuneração indireta. O Tribunal de Contas da União tinha uma súmula, se eu não me engano, a súmula 96, que falava que a remuneração, o tempo exercido de aluna-aprendiz, comprovada a remuneração ainda que indireta, era passível cômputo de tempo. Inclusive, esse tempo era considerado tempo de serviço público, né? Podia ser considerado tempo de serviço público. Mas aí o STJ começou com alguns precedentes falando que era necessário a comprovação de encomendas de terceiros, né? E aí o que aconteceu? Depois que começou a surgir essas decisões, a própria certidão do aluno-aprendiz, embaixo já vinha uma observação. Não havia encomendas de terceiros com remuneração, uma coisa assim. E aí o STF deu uma decisão nesse sentido e a TNU veio, então firmou também para os juizados. E agora, não é que não é possível, mas é muito difícil na prática a gente encontrar uma certidão que consta que havia encomenda, que havia de fato uma contraprestação assim, de terceiro, né? E não só o recebimento de remuneração indireta. Então, não é que vedou, mas dificultou na prática, bastante. Você não, a maioria das escolas não fazia esse tipo de serviço, né? Ou se fazia, não está certificando o que foi feito, porque as certidões não estão vendo. Então, se a certidão não constar que havia encomendas, né? A prestação de serviços para terceiros, não vai contar mais como tempo de aluno-aprendiz. Então, mesmo você tendo a certidão da escola técnica, a jurisprudência mudou e mudou recentemente, foi no começo desse ano, né? Se eu não me engano, sim, foi no começo mais desse significativo. E daí agora não conta mais. Vamos ver. E daí só mais um pontinho. Aí tem a discussão, talvez se pudesse recolher esse período, mas acredito que vai abrir, então, aí uma discussão na esfera judicial, porque em relação ao tempo de aluno-aprendiz, a gente tem toda uma legislação, tanto o decreto 3.048, quanto a própria 8.813, de que não é tempo de contribuição, não é exercício de atividade remunerada. Então, se enquadraria mais como um estágio, como uma questão de ensino. E aí, segurado facultativo, estagiário é segurado facultativo não pode recolher em atraso. Então, talvez vá se abrir uma jurisprudência, uma discussão em âmbito judicial das pessoas tentarem fazer a indenização desse período, né, falando que existia atividade, mas que não havia contribuição, e aí havia indenização. Mas até esse momento ainda não se abriu. Quem sabe agora... Não. Com essa decisão ruim, né? Passe outra discussão, né? Tem uma pergunta aqui de como fazer para revisar uma certidão. Primeira coisa, né, é entender aonde que é essa certidão, porque você vai revisar no órgão que emitiu a certidão. Não adianta pedir a revisão da certidão no órgão que recebeu a certidão. Você tem que efetivamente mudar o documento que veio. E daí, se a certidão veio do INSS, tem um procedimento, inclusive, já agendável e já possível no meu INSS e no INSS Digital, que é a revisão da certidão, né? Então, você pede a revisão e uma coisa muito importante é que certidão, ela é única. Então, você não pede uma certidão adicional. Você tem que entregar aquela que eles te deram, devolver para o órgão para ele revisar, né? E ao entrar com esse procedimento, você tem que juntar toda a documentação ali, porque vai ser reanalisada a certidão, né? E daí, não sei se tem mais alguma dica também com relação à revisão, Amanda? A revisão, na verdade, tem que identificar a primeira coisa, o que está errado ou o que faltou incluir, porque às vezes não é nem que está errado, às vezes há uma vedação do próprio INSS, na própria IN, que não pode emitir a certidão daquele tipo que a pessoa está querendo. Por exemplo, uma certidão de tempo de contribuição com conversão de tempo especial. Há uma vedação expressa na IN que o INSS não pode, na esfera administrativa, emitir uma CTC com conversão de tempo. Então, o que eu vou fazer para revisar essa CTC? Eu vou pedir inicialmente, aqui então é bem importante, sim necessário prévio requerimento administrativo para revisar uma CTC, né? Se eu não pedir,
na esfera administrativa que a CTC viesse com tempo especial, ainda que eu sei que o INSS vai me negar, eu tenho que ter levado o PPP, ou se for enquadramento, os documentos referentes ao enquadramento pela categoria. E aí, judicialmente, se você consegue comprovar o tempo, essa CTC sim é majorada em 40% ou 20%, né? Dependendo do segurado. Só que daí acaba tendo que judicializar, Tem né? que judicializar. Mas tem que pedir primeiro porque é matéria de fato. Então tem que provar que levou os documentos lá. O que o INSS faz, e geralmente a gente acaba tendo que ir para a junta de recursos para conseguir isso na via administrativa, é eventualmente reconhecer que o tempo é especial. Ele não converte, mas ele reconhece, ele faz constar lá no finalzinho na observação, dizendo que o período de tal a tal é especial. Mas isso na via administrativa, no primeiro grau, digamos assim, que é no INSS mesmo, é difícil. A gente acaba tendo que recorrer, e daí a junta de recursos muitas vezes reconhece que esse tempo é especial, mas por causa da vedação administrativa, ela não determina a conversão. Ela só manda emitir uma certidão em que conste ali na observação que o tempo é especial. Mas quando a gente ganha na justiça, daí o INSS reemite a certidão e daí lá na observação ele computa já com esse tempo a mais. Inclusive ele anota lá, né? Que é decorrente da sentença do processo número tal. Assim, ele anota que não foi, ele fez decorrente de um processo, não que ele fez na via administrativa. Mas realmente a CTC de tempo especial acaba sendo útil também na contagem de tempo, muitas vezes, para conseguir atingir alguma regra mais interessante, mais benéfica, inclusive no serviço público, né? A CTC ela pode acontecer diversos erros, assim, na prática a gente vê, às vezes, salário de contribuição. Então, quando você pede uma CTC, antes de você falar para o cliente, tá, que conseguiu pegar o documento, você tem que verificar se o órgão instituidor está certinho. Às vezes você quer uma CTC fracionada, que é averbar em 2 lugares. Então, tem que ver se o INSS colocou os 2 órgãos que você vai averbar. Eu quero averbar uma parte no Estado, outra parte na União. Enfim, tem que verificar se está certinho, conferir os períodos, verificar os salários de contribuição. Então, salário de contribuição, às vezes, se tem ali período concomitante, tem que ver se constou os períodos. Enfim, dar aquela conferida básica. E aí, se tiver alguma coisa errada, já identificar e pedir a revisão do documento, né? E às vezes, se você já levou toda a documentação nesse pedido de CTC, você não precisaria pedir a revisão na via administrativa. Você já poderia judicializar direto, porque você deu a oportunidade para o INSS fazer certo. Agora, se, vamos supor, e acontece muito, o cliente foi sozinho e pediu a CTC. E daí ele chega no escritório levando uma CTC que não tem todo o tempo que ele desejava, e ele quer revisar. Ele quer judicializar. Só que quando você pede a cópia do processo de CTC, você percebe que vários documentos não fizeram parte, documentos que são indispensáveis. Ou pedidos até de exame grafotécnico, a documentação ali não fez parte. Então, daí, nesse caso, você tem que pedir a revisão administrativa para daí poder judicializar. Uma dúvida aqui do Renato, na hipótese de inexistência de documentos, pode prova testemunhal? Só testemunhal? Não. Tem uma vedação no artigo 55 da Lei 8.213, né? O tempo de contribuição, a prova do tempo de contribuição meramente testemunhal é vedado. Então, você não consegue fazer, né? Você pode ter um início de prova material, né? Você tem que ter um pouco de prova material, ainda que não seja de todo o período, ainda que não seja a maior quantidade de prova, mas prova unicamente testemunhal para tempo não tem como. União estável, assim, o rural, antes a gente até conseguia, mas tempo de contribuição urbano, só testemunha, não dá. Não tem. Ali tem uma pergunta aqui. Lembrando que a partir de abril de 2003, o autônomo que trabalhar para a empresa, exemplo do empregado, não terá que provar recolhimento. É isso mesmo, Sinésio. O autônomo, após 2003, que comprovar que prestou serviço para uma empresa, ele não precisa fazer o recolhimento, porque deveria a empresa ter retido dele 11% e feito o recolhimento para o INSS. Porém, um cuidado aqui. Se este autônomo, se esse prestador de serviço era, por exemplo, o administrador da empresa, parente do administrador da empresa, né, tinha alguma relação específica com a empresa. Ele não era um terceiro que foi prejudicado pelo não recolhimento da empresa, mas alguém que tinha, de alguma forma, a gestão
desta não contribuição, daí nesse caso não tem sido computado. Eu já vi várias ações ali de, por exemplo, o sócio administrador, né? Ou alguém que era relacionado com da empresa. Eles, eu prestei serviço para a empresa também, mas se você não recolheu na época própria e agora quer se beneficiar desse não recolhimento, você não vai ser favorecido. Teria que ser realmente um terceiro que foi prejudicado pela empresa não ter cumprido com a sua obrigação legal e não alguém que pudesse, de alguma forma, ter efetivado aquele recolhimento, né? E uma coisa que a gente às vezes pede, né, Amanda, é que ainda que se considere isso, se por acaso ele entender que não se enquadra, que permita o recolhimento, né? Porque às vezes para a pessoa vale a pena pagar, mesmo que não encaixe ele nessa regra específica, né? Então é algo que dá para pedir para ver se faz diferença. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. Tem uma de como é o processo para recolher em atraso. O processo de recolhimento em atraso, inicialmente, você tem que identificar qual a categoria desse segurado, então se ele era segurado empregado, ou contribuinte individual, ou segurado especial. Uma vez identificado, você vai verificar se ele exerceu atividade remunerada. O recolhimento em atraso, ele só é possível se você era considerado contribuinte obrigatório, segurado obrigatório, e aí você pode fazer o recolhimento em atraso. Esse recolhimento em atraso é muito importante assim, que você junte a documentação e se o cliente ele realmente tem condições de efetuar o pagamento, que você entre com o processo. Porque o rol de documentos ali, ele é exemplificativo, então depende muito da análise do INSS. Então, às vezes, vem um cliente que tem uma documentação assim, bastante farta, que você fala assim, não, o INSS vai computar, vai ser bem tranquilo. E às vezes o INSS não computa. E vem um cliente com meia dúzia de documentos e o segurado olha aquilo ali e entende que comprovou e emite a guia. Né? Então, a primeira coisa é você separar a documentação bonitinha, identificar qual o período, tentar colocar mais ou menos um documento por ano ali, não deixar. É muito importante também, se tiver testemunha, a testemunha sozinha, ela não faz prova, mas a testemunha corroborada com a prova material, ela aumenta a eficácia probatória. Então, se às vezes você tem um documento ali de 80, outro de 81, outro de 84, mas você tem 3 testemunhas que falam que ele trabalhou todo o período, então aumenta essa eficácia, né? E aí, uma vez que você comprova a atividade, o INSS reconhece o tempo e ele vai emitir uma guia. E aí você vai pagar a guia, né? O teu cliente vai pagar a guia, o segurado vai pagar a guia, você vai juntar esse comprovante de pagamento no processo e aí esse período vai ser averbado. Aí esse período, esse tempo contribuído, você vai verificar o que você vai querer fazer com ele. Vai ser para incluir numa CTC? Então, o recolhimento em atraso, ele nunca é um processo sozinho. Eu não chego lá no INSS, olha, eu quero recolher 3 anos. Não. Eu quero recolher 3 anos para juntar numa CTC, para pedir uma CTC para averbar em tal lugar. Eu vou recolher 2 anos para pedir aposentadoria por tempo. Eu vou recolher 3 anos para me enquadrar na regra de transição da reforma. Então, assim, o processo de indenização não é um processo avulso. Ele sempre tem um fim mais específico que você utiliza o recolhimento para daí, né, se enquadrar. Isso, até porque, na verdade, por exemplo, se eu vou me aposentar daqui a 15, 20 anos, talvez as regras nem sejam as mesmas. Então, ficar pagando em atraso um tempo que talvez é capaz até de me prejudicar lá na frente, né? Tem que haver essa análise. Não quer dizer que ele não possa fazer o pedido de recolhimento. Quer dizer que normalmente ele não tem o interesse de fazer isso nesse momento, né? Porque acaba sendo um dinheiro jogado fora. Que talvez se ele investir o dinheiro, ele consegue lá na frente pagar em atraso, inclusive, e se investir bem, né? Ainda sobra um pouquinho. E às vezes nem sabe se esse tempo vai ser útil, né? Esse cálculo eu gosto de fazer, né? Você deve fazer, eu vou contribuir 3 anos, tá? Mas se eu não contribuísse esses 3 anos, levaria 3 anos para eu me aposentar. Tá, tudo bem, eu vou deixar de pagar durante esses 3 anos e vou estar recolhendo. Então, assim, sempre o cálculo que você tem que fazer. Quanto que vai sair,
quanto que eu vou receber, o que que eu vou receber com esse recolhimento e o que eu não e o que eu deixaria de receber se eu não recolhesse. Né? Então, assim, o custo-benefício desse recolhimento em atraso. Porque Né? esse Não... planejamento previdenciário é um planejamento financeiro também, né? Porque você está Sim. investindo um dinheiro para pagar esse valor em atraso. Então, você tem que ter um objetivo e tem que ter uma noção de mais ou menos qual vai ser a diferença aí. Você vai receber um benefício, você vai juntar uma certidão e quem sabe se aposentar num regime, né? Para que você quer esse tempo? Porque simplesmente pagar em atraso períodos que são de indenização, que são mais antigos, que estão prescritos, tem que ter um objetivo, né? Uhum. Uma pergunta aqui da Elizabeth. A indenização deve ser pedida administrativa ou judicial? Primeiro administrativa, e daí se for negada ou se demorar muito, daí você judicializa. Mas é um procedimento que começa com o requerimento administrativo, né? Uma pergunta aqui. É possível começar a receber e depois discutir a revisão por erro nos valores de salários de contribuição? Quer responder essa, Amanda? Sim, sim. Tanto que as teses de revisão estão aí, né? Sim, você pode sacar o benefício, e aí depois, aí você vai verificar se no momento que você requereu o benefício, o INSS já tinha condições de conceder o benefício de forma correta. Se a resposta for sim, você já ajuiza a ação, sem problema nenhum. E se a resposta for não, se eventualmente faltou algum documento, uma CTC, enfim, alguma carteira de trabalho, ou enfim... aí você tem que pedir a revisão na esfera administrativa, juntar aquele documento e revisar o benefício, mas não vejo nenhum prejuízo em começar a receber o benefício, não. Outra pergunta aqui, vamos ver. O recolhimento em atraso para períodos intercalados precisa de prova de atividade? Normalmente sim, né? Principalmente no que é de indenização, que é anterior aos últimos 5 anos, né? Os mais recentes, normalmente também. E lembrando que o facultativo não pode contribuir em atraso, né? Então, em regra, o recolhimento em atraso, o INSS normalmente exige a prova do exercício da atividade para ele te enquadrar como obrigatório. Agora, quando os períodos são intercalados e é tudo a mesma atividade, às vezes fica mais fácil subentender a continuidade, né? Só tem que cuidar, por exemplo, se os 2 períodos intercalados são de empregado e você está desempregado naquele período, na verdade, você tem que provar que você foi um contribuinte obrigatório, individual, autônomo. O que você fez naquele período de empregos, né? Porque o período intercalado pode ser de qualquer coisa. 2 períodos de empregado que não há contribuição no meio, você vai ter que provar que ele trabalhou, né? Outra coisa, Gi, que eu lembrei agora, também perguntaram, é a questão da carência e a contribuição em atraso. Quando você estiver fazendo uma aposentadoria por idade, né? Então, aqui, aposentadoria por idade entende-se carência de 180 contribuições. E para chegar a essas 180 contribuições, vai ser necessário o período a indenizar. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o tempo indenizado, ele só conta para a carência se essa contribuição foi efetuada sem a perda da qualidade de segurado. Então, não adianta você, às vezes, contribuir 20 anos em atraso, se a pessoa tinha só 2 anos, perder a qualidade de segurado. Ela vai ter tempo de contribuição, mas ela não vai ter carência. Então, quando você... Primeira coisa, se o tempo a ser recolhido é muito grande, cuidado. Primeiro porque é um procedimento muito oneroso e, às vezes, o ganho para você ali que você conseguiu que o INSS reconhecesse, conseguiu que a pessoa recolhesse em atraso, não significa o cômputo para fim de carência. Então, isso tem que ser... tem que ter bastante atenção, assim, né? E o benefício, assim, que exige, que é mais evidente, é a aposentadoria por idade, quando a pessoa tem muito pouca contribuição. Tem que verificar se não houve a perda da qualidade de segurado. E uma coisa bem interessante que você costuma fazer também nos processos, né, Amanda, é que quando ele emite a guia, você faz um pedido de esclarecimento, dizendo que ele tem interesse em pagar, mas pedindo para o servidor já colocar qual é o valor da aposentadoria, se a aposentadoria vai ser concedida com esse tempo a mais e qual seria o valor dela, né? Porque então daí tu já vincula, e isso tu faz quando tu tá fazendo a indenização dentro do processo de aposentadoria, né? Então você já pede, olha,
ele cumpre, mas falta pagar esse período. Então, você faz no pedido de aposentadoria também incluído esse pedido de contribuição em atraso. E daí, muitas vezes, o servidor responde com uma carta de exigência e uma guia, dizendo, ó, paga aqui. Daí, a resposta é, não, tudo bem, eu quero pagar. Mas então, você me esclareça se esse pagamento vai gerar o direito ao benefício, que daí você já entra nessa questão de carência, já entra em tudo, e em qual valor também, porque às vezes a discussão pode ser até não especificamente da carta, né, da contribuição em atraso, mas de outras coisas que vão interferir. Daí a pessoa vai gastar, o teu cliente vai pagar esse valor e daqui a pouco o tempo que ele não está contando é um outro período lá especial ou rural ou da carteira que por algum motivo o servidor não está computando. Então, daí para tu ter certeza que esse pagamento realmente vai gerar um benefício favorável, né? Tem que dialogar com o servidor. Então, você fez o que estava acontecendo? Mais recentemente, na própria guia de recolhimento em atraso, o INSS estava fazendo uma observação bem pequenininha. Ali embaixo, perto do código de barra, ele colocava assim, o pagamento dessa guia não resulta em concessão do benefício, né? Tu olha aquilo ali já fica. Opa. Então o que você então o que eu normalmente faço? Então eu faço o cumprimento da exigência, pedindo o extrato do cálculo para verificar quais os períodos que o INSS efetivamente está computando. Até porque uma coisa bem interessante de se fazer é o seguinte: às vezes você quer ali recolher 1 ano. Só que o teu processo já levou 6 meses. E o segurado recolheu esses 6 meses. Então, normalmente, tu podes pedir a reafirmação da DER para aqueles 6 meses para frente e tirar uma parte da indenização. Os clientes gostam bastante. Então, você joga a contribuição para frente, bota a DER para frente e aí diminui. Então, tudo isso você vai dialogando com o servidor do INSS. Pede o extrato do cálculo, às vezes pede a reafirmação da DER. A reafirmação da DER a gente tem que tomar cuidado, como teve a reforma. Então, se você jogar para depois do dia 13 de novembro de 2019, vai pegar uma regra nova, então tem que cuidar. Mas tem que saber dialogar com o INSS, não simplesmente olhar a guia, já fazer o pagamento, né? Tem que tomar cuidado. Sim. A Bruna, oi Bruna, Bruna Correia Ortiz, também a professora do Notório Saber, está dando uma dica bem interessante, que o enunciado 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social diz que o contribuinte individual deve comprovar a interrupção ou o encerramento da atividade sob pena de ser considerado indébito, principalmente, né, em especial nos últimos 5 anos, porque daí o INSS poderia cobrar, inclusive, né? E é por isso o cuidado de quando você quer contribuir em atraso referente aos últimos 5 anos, porque aí pode dar muita coisa errada, né? E o INSS realmente adotar procedimentos de cobrança. Vamos ver aqui, Cláudia pergunta, se não servir como carência o valor indenizado, posso pedir a devolução? Em regra, não, Cláudia, porque assim, você pagou porque você comprovou que você era um contribuinte obrigatório. E se você pagou este valor, você não deixa de dever ele só porque ele não vai ser mais útil. Tanto que a gente paga, teoricamente deveria, né, todos os meses quando trabalha, independente de você receber um benefício ou não. Você paga porque há uma obrigação tributária e a contribuição previdenciária é um tributo, né? E tem um fato gerador, que é receber salário, remuneração pelo trabalho. Então, se você indenizou porque quis lá atrás, você não é um facultativo, e mesmo que fosse quando você paga, em regra, você não recebe, a não ser que você tenha pago errado, a mais. Você pagou um valor a mais do que deveria, acima do teto daquele mês, por exemplo. Se está dentro dos últimos 5 anos, você poderia tentar receber de volta. Agora, simplesmente porque ele perdeu a utilidade, não contou como carência, não cabe devolução. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Doutoras, como vocês analisam o indeferimento por falta de apresentação de declaração de imposto de renda? Olha, acho que é Marco o nome dele. Marco, na verdade, a questão do imposto de renda é um dos documentos. A listagem de documentos para comprovar o exercício dessa atividade é uma listagem exemplificativa e não taxativa. Então, o INSS muitas vezes
acaba sendo criterioso demais na análise da documentação ou focar apenas em um ou outro documento que aquele servidor entende como válido, mas, na verdade, você pode comprovar o exercício de atividade por outras provas em direito admitidas, inclusive pela IN admitidas, porque a declaração do imposto de renda não é a única, nem o único documento listado na IN. Então, eu entendo, né, Amanda? Não sei o que você acha com relação a isso. Não, o INSS, ele pede documentos bastante aleatórios, assim, e conforme você vai entregando o que ele pede, ele vai pedindo mais, né? Então, a minha dica que eu acho que é válida é porque, assim, você vai ter que responder essa carta de exigência, né? Então, você, como advogado, vai esclarecer que o período, às vezes, é muito antigo, ou que não havia, a pessoa não fazia declaração de imposto de renda, enfim, ou que já se passou o prazo para guardar esse documento, que não existe mais, você vai responder nesse sentido, né? E sempre se mostrar bastante disposto para o INSS que, caso o INSS entenda necessária a juntada de novos documentos, que então emita nova carta de exigência, porque esse documento que ele pediu não tem isso. E tomar o cuidado sempre de responder. Se tem carta de exigência, responde, porque agora tem toda aquela questão administrativa que daí eles extinguem o processo sem o julgamento do mérito, porque você não respondeu a carta de exigência. Então, se fizeram exigência, responde. Diz que não tem o documento, não deixa o prazo passar só porque ele não vai subentender que você não tem. Você tem que dizer que não tem e justificar muitas vezes por que não tem. A pessoa podia ser isenta na época, não fazer declaração, né? Enfim, tomar o cuidado para não deixar esse prazo passar. A gente já está chegando mais no fim, eu quero agradecer todo mundo, né? O pessoal que está conosco hoje aqui a noite inteira, Giane, Leandro, todos que fizeram perguntas, a Bruna também. Nossa, é tanta gente que eu não tô nem... não consigo deu bastante aqui, gente. mas, assim, foi ótimo, eu tô adorando a nossa live, deu para tratar bastante, né? De bastante pontos, assim. Eu não sei, Amanda, se você já quer se despedir, porque a gente tem, acho que 5 minutos só, se você quiser dar um tchau pro pessoal. Fica à vontade. Eu agradeço, então, né? Tiveram quase 100 pessoas online, então bastante, né? Para uma segunda-feira à noite. Muito obrigada por acompanharem, né? E é isso. Eu fico à disposição no meu Instagram. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar alguma mensagem ali. É isso. Muito obrigada. Obrigada também. Obrigada, Amanda, né? Pra gente conversar. É sempre muito bom conversar com você. Agora a gente se vê há pouquinho, né? Porque a Amanda tá trabalhando de manhã no escritório e eu trabalho à tarde, então a gente se vê mais virtualmente do que presencialmente, né, Amanda? Eu já tô com saudade também. Saudade. E, pessoal, muito obrigada por estarem com a gente hoje. Foi uma alegria poder conversar. Esse tema é muito interessante. Daria para ficar aqui horas conversando sobre isso. Tem muitos detalhes. A questão das provas, né? As perguntas foram todas muito pertinentes, muito interessantes. Quem sabe a gente faça mais algumas sobre isso. E daqui a pouco a Amanda também, eu tô convencendo ela a gravar uma aula sobre isso, porque com certeza ela tem muito a adicionar e auxiliar os colegas, né? Fazer o beabá da CTC, né, gente? Isso, beabá da CTC. Porque, gente, é tanto detalhe, que com certeza tem muita coisa assim, né, que a gente possa ajudar a esmiuçar, tanto nos procedimentos administrativos quanto nas ações judiciais também. A gente está tendo alguns detalhes, e daí só para encerrar a questão da emenda constitucional, né? A emenda 103, ela trouxe um enfoque muito grande na questão contributiva do tempo. Então, ressaltou ainda mais a ideia de que o tempo deve ser comprovada a contribuição para que possa ser contada, inclusive prevendo o cancelamento de aposentadorias de servidores, aposentadorias já concedidas, direito adquirido já, se esse tempo não puder ser comprovado como contribuição. Então, a questão das CTCs vão ter mais ressalta daqui para frente, com certeza. E também, né, essa questão da contagem desse tempo que vem a ser contribuído agora, como que ele vai ser computado quando você vai averbar? Se ele vai gerar direito adquirido anterior à emenda, um tempo que você contribuiu, referente a 93, 94, por exemplo, que fecharia antes da emenda, mas você só contribuiu agora.
como que o órgão público vai lidar com isso? Ele vai contar o tempo lá atrás para fins desse direito adquirido, ele só vai contar o tempo, mas vai utilizar as regras novas. São todos os detalhes que a gente vai começar a observar, né? Cada órgão vai criando as suas regras, mas sem dúvida a CTC tem cada vez mais importância e a contribuição em atraso. Sempre em épocas de reforma a gente tem um aumento, porque as pessoas passam a querer cumprir os requisitos anteriores, a garantir direito adquirido, né? Então tudo isso, sem dúvida, sim, é um tema muito atual e que ainda vai ter muitos reflexos daqui para frente. A gente vai falar ainda muito de CTC e de contribuição em atraso, ou até contribuição, por exemplo, tem tribunais que estão computando tempo de advocacia para os seus magistrados só com a certidão da OAB. E agora, quando esse magistrado vai se aposentar, ele vai precisar dessa contribuição, né? Então, tem muita coisa que a gente realmente vai passar a fazer cada vez mais. As certidões de tempo e a contribuição em atraso têm se tornado uma realidade e uma forma muito importante também de remuneração dos advogados, né? Porque a CTC, às vezes, é um procedimento rápido que você ganha tanto no processo de CTC quanto na contribuição em atraso, se for o caso, na cobrança dessa devolução dos juros e da multa, né? Então, é um campo bem interessante para a advocacia. Pessoal, muito obrigada, Amanda, muito obrigada. Obrigada, gente. Pessoal, até a próxima. Então, essa semana a gente tem mais uma live na quinta-feira. E eu espero vocês lá. E essa semana acompanha o Notório, tem live todos os dias. Amanhã de manhã tem uma live sobre LOAS com a doutora Lucimara e com o André Bittencourt. Eu tenho certeza que vai ser ótimo. Um abraço e até lá. Até lá.